Paz seja convosco. Amém. Meus queridos irmãos, para uma breve meditação, eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 29. Atos do Espírito Santo. Verdade. E aqui está cheio de Atos do Espírito Santo, né? Como a gente aprendeu, né? Estamos diante da palavra de Deus. E a palavra de Deus é poderosa. Amém. Atos capítulo 4, versículo 29 diz assim: Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e conceda aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Soberano Deus e eterno Pai, estamos diante da sua palavra, e a sua palavra ela é poderosa, ela não cai por terra, ela não volta vazia. Meu Deus e meu Pai, usa teu servo como um vaso de honra, um canal de bênção, que teu Espírito Santo possa conduzir, Pai, esta mensagem, porque essa mensagem é do Senhor, é a tua palavra, meu Deus. O Senhor conhece o nosso deitar e conhece o nosso levantar, cada coração que está neste lugar, nesta casa de oração, e aqueles que estão acompanhando pela rede social, ou que ainda vão acompanhar, Senhor, esta mensagem, este culto. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Podemos aceitar, meus queridos irmãos. Irmãos, estamos vindo de um culto de domingo poderosamente abençoado. Na verdade, já começou no sábado, né? Porque aqui o Senhor falou conosco no sábado. Deus usou a diaconisa Luciana, ela trouxe aqui a passagem Jeremias 33:3, né? Clama a mim, responderei-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu ainda não sabes. Aí no domingo, Jeremias 33:3, clama a mim, responderei-te-ei. É o Espírito Santo conduzindo a igreja. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! E tem mais, irmãos. Durante o culto, a gente sempre sobe lá na escolinha. Chegou lá na escolinha, falando de oração também. Isso é maravilhoso, é o mover de Deus, Deus trabalhando. E a palavra hoje não foge muito, irmão. É oração também. Aleluia. É palavra e oração, porque esta igreja, na verdade, ela está pautada na palavra, na oração e na evangelização. Amém. Palavra de Deus, irmãos. E aqui, em Atos dos Apóstolos, é um livro que eu gosto muito, porque aqui a gente entende e sabe que aqui começa a igreja. A igreja de Atos, os irmãos, eles não se contentavam em se reunir somente 2 vezes por semana, não. Era todos os dias esses irmãos estavam juntos. Aleluia! Todos os dias. E o Senhor ia acrescentando as almas que iam sendo salvas. Esses homens eram cheios do Espírito Santo, irmãos. Nós aprendemos muito com esses homens da igreja primitiva. Como já foi falado aqui, esses homens, irmãos, entregaram, deram suas vidas em prol do Evangelho, para que esta mensagem, a mensagem de Cristo, chegasse até mim, até você. Gostaria que você valorizasse ainda mais, irmãos, o lugar que você está. Sabe por quê? Alguém orou por você. Alguém pagou um preço para você estar aqui. Alguém orou pela minha vida. Aleluia. E tem pessoas que continuam orando por mim, continuam orando por você.
antes de eu me converter, eu chegava de madrugada em casa e eu sempre via minha avó, Dona Maria Rita, de joelho, prostrada, e na oração dela ela citava o meu nome e já era o Espírito Santo trabalhando. Todas as vezes que eu chegava de madrugada, ela estava ali. Fazia parte do ciclo de oração, aí não tinha como, né? Era uma mulher, a vovó de oração. Agradeço a minha mãe também, que sempre orou por mim. Você que tem orado pelo seu filho, seu ente querido, continue orando, irmãos. O tempo não é seu, não é meu, o tempo é de Deus. E nessas orações, Deus colocou uma abençoada aí, José Carlos, que falou do Evangelho para mim. E aqui estou falando do Evangelho também. Graças a Deus. Nas minhas orações, eu sempre lembro de vocês, irmãos, da membresia dessa igreja, cada ministério, a igreja no geral. E Deus tem honrado, graças a Deus, as nossas orações, porque ela é em nome de Jesus. Aleluia. Com fervor, como a gente aprendeu aqui, com fervor, com perseverança. Essa é a nossa oração. E aqui no livro de Atos dos Apóstolos, a gente vê que já lá no comecinho, voltando um pouquinho, no capítulo 1, o Senhor fala, no versículo 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aleluia. E vemos aqui que o Senhor, Ele ressuscitou, apareceu para os discípulos, permaneceu com os discípulos aproximadamente 40 dias. E o Senhor se ascendeu aos céus. Eu gosto de falar essa promessa aqui, porque os discípulos ficaram olhando para o alto. E o Senhor falou: por que vocês estão olhando para o alto? Eu vou, mas eu volto. Aleluia. Esperar em Jerusalém. Aleluia. Porque João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. E quem falou e quem prometeu é fiel e justo para cumprir. Os discípulos entenderam a mensagem. E que você possa entender, meu irmão. E eles obedeceram, foram para Jerusalém. E o que eles foram fazer em Jerusalém? Eles foram esperar a promessa do Espírito Santo de Deus, que viria sobre eles para revesti-los de poder e de autoridade, para eles dar continuidade à pregação do Evangelho de Cristo. Você pode aplaudir Jesus, irmãos? Irmãos, passados 10 dias, a promessa se cumpriu. Aquelas 120 pessoas reunidas ali, orando, adorando a Deus, o Espírito veio, aleluias, e eles foram batizados com o Espírito Santo. 120 pessoas. Ali a gente entende que começa a igreja, irmãos, sendo batizada com o Espírito Santo de Deus, falando em línguas estranhas. Os discípulos então começam a pregar a palavra de Deus. Eles dão continuidade à mensagem de Deus. E aqui vemos Pedro e João. Pedro e João revestidos de autoridade. Eles começam a pregar a palavra. Aleluia. E eles vão para a oração no templo. Há poucos dias a reverenda pregou essa passagem também. Que entrando lá tinha um coxo. E já fazia 40 anos que ele estava ali. E o interessante, irmãos, que Pedro fala para ele, para o coxo, né? Olha para nós, olha para nós. A gente tem o costume às vezes de falar, olha para Cristo, né? Olha para mim, eu sou falho. Mas se Cristo está em mim, se Cristo está em você, as pessoas vão olhar para você. Aleluia. Vão olhar para mim. Amém. Porque o Espírito Santo está em mim, Cristo está em mim. E o que Pedro falou, olha para nós.
Não temos ouro, não temos Glória a Deus, prata, aleluia. mas o que temos, Aleluia. nós te damos em nome de Jesus. E a atitude de Pedro, pegou na mão dele, levanta e anda, glória. Olha, irmãos, as pessoas estão olhando para você, irmãos. Você tem o Espírito Santo, você tem Jesus, você tem tudo o que as pessoas estão precisando, irmãos. Você tem o Espírito Santo, Ele vai te dar mais autoridade, Ele vai te dar mais autoridade ainda para falar da palavra dEle, para orar pelos enfermos, para pregar a palavra, para evangelizar, para notificar as boas novas do Evangelho de Cristo, o Evangelho que transforma, o Evangelho que restaura. A igreja, irmãos, a gente está cansado de ouvir aqui que o objetivo principal da igreja é ganhar almas para Cristo, não é enriquecer, mas é ganhar almas para Cristo. Louvado seja Deus que nós estamos nesta visão, a visão do anjo da igreja, pautado na palavra de Deus, ganhar almas para Ti, Senhor Jesus. Aleluia. Este é o nosso lema, neste ano de 2024, chega de fazer voto de tolo, não vamos perder a oportunidade de falar da mensagem da cruz. Glória a As Deus. pessoas estão sedentas, Aleluia. as pessoas estão necessitadas, e nós temos a mensagem da cruz, Aleluia. a mensagem que transforma, a mensagem que restaura, Glória a Deus. a mensagem da cruz. Aleluia. E Pedro e João, eles oraram por este poço, e o alvoroço foi tão grande, a glória foi tão grande ali, que a palavra de Deus fala que 500 pessoas, ou 500 não, 5.000 pessoas se renderam a Cristo. Glória a Deus. Imagina, irmãos, 5.000 pessoas, e olha que não era contado nem mulheres e nem crianças, 5.000 pessoas. Pedro pregando a palavra de Deus, João pregando a palavra de Deus, orando pelo povo, e isso causou um grande levante naquela época, porque os sacerdotes, os escribas, os doutores da lei ficaram revoltados. E se a gente ver aqui no capítulo 4, logo no comecinho, estando eles ainda falando ao povo, estando eles falando, quem? Pedro e João, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, porque Pedro e João estavam pregando a ressurreição, eles estavam pregando Jesus o ressurreto, que tinha ressuscitado, e os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Irmãos, e olha só, o versículo 4, muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses 5.000, que a gente acabou de falar. Aleluia. Pedro, irmãos, cheio do Espírito Santo, pregando a palavra, e olha o que ele disse aqui, no versículo 12, e em nenhum outro há salvação, Amém. porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Verdade. Só Jesus, irmãos. Ele é o mediador entre Deus e o homem, não tem outro. É Jesus. Glória a Deus. É Jesus, não tem outro, irmãos. É só Glória a Jesus. Deus. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Olha que maravilhoso, irmãos. No versículo 20, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, porque eles foram interrogados, irmãos. Com que autoridade vocês fazem isso? E eles falaram, a gente faz em nome de Jesus.
Vocês crucificaram, mas ele ressuscitou. Em nome dele, o Nazareno, o ressurreto. Nós falamos o nome dele, em nome de Jesus. E ele fala aqui no versículo 20: não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Eles eram testemunhas oculares, eles acompanharam o ministério de Jesus. Eles poderiam falar sim do que eles estavam ouvindo e vendo, porque Jesus tinha feito maravilhas. E eles não gostaram nada disso, irmãos, porque eles estavam ganhando pessoas para Cristo. Olha só, irmãos, no versículo 24, aí começa a oração da igreja, a oração dos discípulos, porque eles foram interrogados, foram presos, e eles não puderam fazer nada, tiveram que soltar eles, e eles foram soltos. E quando eles foram soltos, eles procuram quem? A igreja. Eles procuram a igreja. E quando eles chegam para a igreja, no versículo 24, e ouvindo eles isto, unânimes, ou seja, todos levantaram a voz e disseram: olha, irmãos, é a oração deles, da igreja, dos apóstolos: Senhor, tu és o que fizeste os céus e a terra e o mar e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi, o teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, oh glórias. Mas olha que interessante, irmãos, a oração continua aqui, no versículo 29. Agora, Senhor, pois, agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e conceda aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Irmãos, eles não pediram livramento. Olha só o que eles pediram, irmãos. Eles pediram ousadia, irmãos. Eles pediram ousadia para continuar pregando a palavra de Deus. Glória a Deus. Essa é a nossa oração hoje, irmãos. Ousadia para continuar pregando a mensagem da cruz. Glória a Deus. Esta foi a oração deles, irmãos. Ousadia, irmãos, porque a ameaça era constante, mas eles não se acovardaram. E nós não vamos nos acovardar com as ameaças. Vamos continuar, e o Senhor vai nos dar ousadia. Ele vai nos dar autoridade. Quando a gente vai pregando a mensagem da cruz, o Senhor vai curando. Glória a Deus. O Senhor vai libertando. Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente. Aleluia. Basta cada um de nós testemunhar. E a palavra testemunhar aqui em Atos, ela aparece 29 vezes, irmãos. O interessante, irmãos, aqui também é que Pedro e João estavam presos e a igreja estava o quê? A igreja estava orando. Temos Paulo e Silas também presos e a igreja estava orando, irmãos. A igreja não para de orar. A igreja ora e o Senhor age, e o Senhor abençoa. Aleluia. E o Senhor trata, e o Senhor levanta, e o Senhor usa. A igreja continua orando. Irmãos, o primeiro sinal que Deus deu para Ananias na conversão de Paulo, foi que ele estava orando. Na conversão dele, ele já ficou 3 dias em oração. Deus fala com Ananias:
vai lá, porque Ele está orando. É assim que começa a nossa jornada, orando, e a gente não para, a gente não pode parar. Aleluia. Porque sem oração a gente não tem unção, não tem poder, não tem autoridade, não tem como. Sem oração a gente esfria, a gente pensa em olhar para trás. É verdade. E o Senhor fala que nós não devemos olhar para trás, não devemos retroceder, nós devemos avançar para o alvo que é Cristo. A carne não quer orar, mas o Espírito diz que nós devemos orar. Aleluia. Oração. A gente sabe que é difícil, é luta. E outra coisa, a igreja está irmanada nesta campanha de oração pelas madrugadas. E temos ouvido dos irmãos e também visto o que Deus já tem feito, irmãos. E até o dia 29 de fevereiro, vamos ouvir e vamos ver mais e mais coisas. Amém. Quem acredita, não, glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado, irmãos. Irmãos, na escolha dos diáconos, teve oração antes de escolher os diáconos, porque a igreja estava crescendo e houve a murmuração desde esse tempo já tinha, irmãos, e era necessário 7 homens de boa reputação cheios do Espírito Santo. Para quê? Para que os apóstolos viessem a se dedicar à oração e ao ministério da palavra. Aqui eu entendo, irmãos, que o meu ministério, no caso aqui do diaconato, se o pastor estiver livre para pregar a palavra, para orar, o meu ministério como auxiliar, ajudando o pastor, vai estar positivo. Agora, se o pastor está na correria, nas visitas, e tem que pregar, e tem que orar, irmãos, aqui já está falando ao contrário. Os apóstolos se dedicaram à oração e à pregação da palavra, depois que foram levantados os 7 diáconos, 7 de boa reputação, cheios do Espírito Santo, para ajudar, para servir a igreja e ajudar no bom andamento Aleluia. da casa de Deus, irmãos. Glória a Deus. Eu estava meditando na palavra de Deus e não tem como, irmãos, não falar de Moisés, irmãos. Esse homem, poderosamente usado por Deus também. 40 dias e 40 noites no monte, irmãos. 40 dias para que Deus desse a ele os 10 mandamentos. A gente fica um dia jejuando, já é uma luta. Meio período é uma luta. 40 dias sem comer. E quando esse homem desce do monte, o rosto dele brilhava. Tal era a presença de Deus na vida. Ele ficou fazendo o que no monte? Ele ficou orando para que Deus desse a ele os 10 mandamentos. E até hoje nós falamos deste homem, Moisés, o legislador. Deus usou esse homem para resgatar um povo que estava sendo escravizado. No primeiro momento ele não quis, mas não teve como, irmão. Não tem como dar desculpa. Fomos chamados para proclamar a mensagem do Evangelho. Você é um eleito, um salvo, um lavado, um remido no sangue do Cordeiro. Deus está contigo, Deus está conosco, irmão. E se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? Estamos brilhando, irmãos. Aleluias. Sentido a nova Jerusalém. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus, irmãos. E depois de tudo isso, irmãos, eles receberam revestimento, autoridade e deram continuidade, irmãos, na pregação do Evangelho. E o Senhor ia acrescentando, não tinha falta de nada, irmãos. Vemos aqui
em Atos, que eles vendiam as suas propriedades, seus bens, suas casas, e depositavam nos pés dos apóstolos. Eles não eram apegados com bens materiais. Aonde está o nosso coração, ali estará o nosso Deus. Irmãos, nós aprendemos com esses irmãos, hein? Como temos que aprender ainda mais com esses irmãos da igreja primitiva. Os tempos eram outros, sim, mas o Deus é o mesmo. Aleluia. É o mesmo. Glória a Deus. É o mesmo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que nós servimos nesta casa de oração. Irmãos, eu olho para vocês e vejo Deus na vida de vocês. Continue firme na palavra de Deus, na oração. Estamos irmanados nessa campanha de oração, não é por acaso. Deus tem propósitos. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Vamos nos colocar em pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Querido Deus e soberano Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua presença, pelo teu Espírito Santo estar neste lugar. Muito obrigado pela sua palavra,